Eles chegaram mais perto da Lua, uma distância de cerca de 400 mil quilômetros, e 400 quilômetros apenas, bem pertinho mesmo de distância da Estação Espacial Internacional em relação à Terra. Isso foi às 8h01 da noite. E olha, além disso, no momento, do ponto de vista dos astronautas, a Lua está parecendo tão pertinha que está do tamanho de uma bola de basquete. Ou seja, basta esticar o braço que ela estaria ao alcance da mão. Boa noite para os três. Queria perguntar para o Felipe sobre esse momento que a gente está vivendo, acompanhando isso passo a passo, nas redes sociais. Inclusive, cada astronauta levou um celular e está lá postando o dia a dia dessa missão. É também uma estratégia de marketing da NASA. É sim, Ana. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com essa viagem, a NASA quer dar início a uma nova era de missões para a Lua. Isso vai desde a tecnologia envolvida na espaçonave, mas também na forma como a viagem está sendo documentada. E o resultado é praticamente um Big Brother. A gente está acompanhando a rotina dos astronautas, os bastidores da missão, mas sobretudo o encantamento deles com o que eles estão vendo pelas janelas, imagens belíssimas. Isso é uma estratégia para chamar a atenção, sobretudo do público mais jovem, o interesse dos jovens pelo espaço, e pela primeira vez a NASA autorizou que astronautas levassem nesse tipo de missão celulares, os smartphones como dos que a gente tem em casa. A ideia é que eles tirem fotos, selfies e depois compartilhem esse material quando voltarem aqui para a Terra. E aí hoje teve uma publicação do comandante da missão, era uma foto dele fazendo a barba com a mensagem: rotina matinal, acordar, fazer a barba, arrumar a cama e presenciar algo que os olhos humanos nunca viram antes. Agora eu vou contar um segredo para vocês. O celular deles é igualzinho os que a gente tem, mas com duas alterações: o Bluetooth não funciona, nem o sinal de telefonia, que é para não correr o risco que haja alguma interferência com a espaçonave. Ô Nilson, conta pra gente agora, por favor, quais foram as primeiras reações dessa tripulação, dos 4 astronautas, quando eles atingiram, portanto, a maior distância aqui do nosso planeta e ficaram ainda mais pertinho dessa face oculta da Lua? Isso é muito lindo, né, para poder acompanhar a emoção de quem está escrevendo a história. Boa noite a você, Ana, Sandra, Felipe, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Nacional. Vou começar pela Cristina Koch, que a Sandra citou, que ela falou o seguinte, que estava emocionada com a grandiosidade daquele momento que ela estava vivendo ali, né? E agora, assim que foi reconectado, essa comunicação, ela falou uma coisa muito bonita que eu queria trazer aqui para vocês. Ela disse o seguinte, gente, que a gente pode conhecer, explorar o espaço, mas no fim das contas sempre escolheremos o planeta Terra, sempre escolheremos uns aos outros. Quer dizer, essa mensagem de unidade que eles fazem questão de passar a todo instante. E teve uma mensagem especial também muito direcionada, tá? O piloto mandou uma mensagem para a esposa que estava acompanhando ali do centro de controle, dizendo: eu te amo aqui da Lua. E falando nessas homenagens, a Sandra preparou uma reportagem super especial, trazendo uma homenagem lindíssima que foi feita à mulher do comandante dessa missão. Ela morreu de câncer há 6 anos e foi homenageada. Um dos momentos mais lindos, sem dúvida alguma, e a gente vai acompanhar na reportagem. O dia na missão Artemis II começou com uma mensagem do passado, de alguém que já fez história no espaço há quase 6 décadas. Jim Lovell participou da missão Apollo 8, a primeira a dar a volta na Lua, em 1968, e da dramática Apollo 13, em 1970, que quase terminou em tragédia depois de uma explosão a bordo. Ele faleceu no ano passado, mas deixou uma mensagem para os astronautas que estavam prestes a seguir os passos dele. Ele disse: bem-vindos à minha antiga vizinhança. Durante a Apollo 8, tivemos a primeira visão próxima da Lua com o nosso planeta. Essa visão inspirou as pessoas a se unirem e estou orgulhoso de passar o bastão para vocês. É um dia histórico. Aproveitem a vista. Os 4 astronautas da Artemis estavam a caminho de um recorde que era dele. Por volta das 3 da tarde, pelo horário de Brasília, se tornaram os primeiros seres humanos a chegar no ponto mais distante da Terra.
exatos 406.777 quilômetros de distância do nosso planeta. 6.606 quilômetros mais longe do que chegou a Apollo 13 de Lovell. Para ter uma ideia dessa distância que a missão Artemis 2 chegou, basta imaginar que a Estação Espacial Internacional fica a 400 quilômetros da Terra. Ou seja, a Artemis viajou 1000 vezes mais longe que a estação. É como se os astronautas a bordo da Orion tivessem feito 1000 viagens à estação em apenas 6 dias. O canadense Jeremy Hansen foi o primeiro a falar. Ao ultrapassar a maior distância já atingida pela humanidade, honramos os esforços extraordinários dos nossos antecessores na exploração espacial. E queremos aproveitar o momento para desafiar esta e as próximas gerações para que este recorde não dure muito. Hansen pediu então para batizar 2 novas crateras. A primeira ganhou o nome de Integrity, ou Integridade em português, como os astronautas têm chamado a cápsula. E no momento de emoção, a outra recebeu o nome da mulher do comandante da missão, Reed Wiseman, Carol. Carol era enfermeira de um CTI neonatal e morreu em 2020 de câncer. Diante da comoção na nave, enquanto os astronautas enxugavam as lágrimas, o comando da missão em Houston fez um momento de silêncio. Em seguida, os astronautas rumaram para o lado oculto da Lua para ver com os próprios olhos a parte da Lua nunca vista da Terra. Isso porque a rotação da Terra e da Lua são sincronizadas e esse lado nunca fica voltado para o nosso planeta. O físico espacial da Universidade do Texas, Phil Anderson, explica que é a primeira vez que astronautas verão essa parte oculta iluminada pelo Sol. Eles passaram a 4.000 quilômetros, mas conseguiram ver tudo mais de perto com a ajuda de telescópios e câmeras fotográficas. E sobre o período que perderam a comunicação sobre a Terra, afirmam: é um momento de solidão, sem contato com a Terra. É como se fossem as pessoas mais solitárias da humanidade. Pode ser assustador, meio louco, mas eu certamente gostaria de estar no lugar deles. I certainly wish I was one of them. Eles podem estar solitários lá em cima, né? Porque aqui embaixo está todo mundo ligado neles e estamos aqui completamente solidários a eles. Felipe Coelho, Sandra Coutinho, Nilson Claro. Sandra, vocês de volta ao vivo aqui com a gente. Agora que, portanto, eles deram essa volta, conseguiram restabelecer contato, nos parece que está tudo certo. Pergunto a você, Sandra, quais são os próximos passos da missão? Quando é que eles voltam para casa? Olha, ainda tem um caminho um pouquinho longo, é só no dia 10, mas por enquanto, agora que eles conseguiram restabelecer contato com a Terra, eles vão falar o que sentiram, o que viram e falar tudo como foi essa experiência. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma das missões desse voo, dessa viagem espacial, é exatamente saber os efeitos que essa distância toda da Terra, esse período de 10 dias, tão longe da nossa casa, né, vai ter sobre o corpo desses 4 astronautas. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade que eu descobri hoje é o seguinte: tem um dos experimentos que eles estão fazendo lá em cima, se chama Experiência Avatar. O que eles fizeram? Eles retiraram material genético dos 4 astronautas, botaram em tubos de ensaio, analisaram aqui na Terra. Agora eles vão fazer a mesma análise quando voltarem para casa, para ver se a radiação, tanto do Sol quanto do próprio universo, teve algum efeito nesse material genético. São muitas as experiências que ainda vão ser feitas, muitos exames que esses astronautas ainda vão ter que passar, mas agora a gente tem que pensar lá na missão Artemis 4, que está programada para 2028, a gente não sabe se vai ser mesmo, que todas as missões até agora tiveram alguns adiamentos, mas a previsão, o objetivo final das missões Artemis é pousar a primeira mulher na Lua. Tá bom, meninos? A primeira mulher e alguns homens também, mas o fato é que, como Artemis é a irmã gêmea de Apolo, o objetivo é que haja uma mulher que pise no solo lunar, isso em 2028. Tralha, Ana Paula.
Valeu, muito obrigado, Sandra. Muito antes disso, você volta aqui no JN, ainda hoje ao vivo, com outras informações em relação a essa missão espacial, tá bom? Qualquer novidade, é só chamar a gente também. Muito obrigado e boa noite a vocês por enquanto. Obrigada, gente. Bom, indo ao redor.